Olá, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite para você, boa noite, Goiás. Nós estamos chegando com mais um programa e tentando levar até você, mais do que tentando, levando até você informações úteis para um assunto que está mais do que perto, cada vez mais perto de todos nós. Domingo, dia de ir às urnas para eleger prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, Brasil inteiro mobilizado. Claro, Goiás está dentro, está junto também, e Goiás está se mobilizando também para essa eleição, para escolher melhor o seu prefeito, o seu vice, porque vice nos últimos tempos passou a ter uma importância muito maior. Basta lembrar que aqui em Goiânia, por exemplo, quem governa hoje é o que foi vice de Maguito Vilela, que infelizmente nos deixou, morreu e assumiu esse vice de Maguito Vilela. Então a questão de vice, de algum tempo para cá, tomou uma importância bastante grande. O que fazer, o que não fazer? Hoje a gente vai fazer um programa de prestação de serviço, ou seja, levar até você aquelas informações úteis para que quando você vá às urnas, você saiba o que é que você pode fazer e o que é que você não pode fazer. Aliás, essas limitações acontecem já nos últimos dias e a partir de hoje muitas delas passam a vigorar. Para falar sobre estes e outros assuntos, estamos recebendo dois convidados aqui no estúdio. Ele que é presidente do Instituto Goiano de Direito Eleitoral, portanto, uma pessoa altamente qualificada para falar sobre eleições, Dr. Danilo de Freitas. Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite, Paulo. Obrigado mais uma vez por esse convite de estarmos aqui batendo um papo sobre o que pode e o que não pode nas eleições. Obrigado ao senhor por ter aceito o convite. Agradeço. Para poder participar aqui. E, aliás, a gente estava conversando até antes de começar o programa, eu já fiz um convite para amanhã também, para que o senhor participe do programa amanhã. Porque hoje, se a gente vai fazer um programa de prestação de serviços, amanhã a gente vai querer já entrar na agitação toda que é uma eleição. E a agitação maior que está acontecendo, pelo menos até agora, nesse momento, além daquelas manifestações de rua dos candidatos, é a manifestação dentro do Tribunal Regional Eleitoral, onde recursos e mais recursos, dezenas, centenas, no Brasil inteiro, milhares de denúncias sendo feitas, de recursos sendo apresentados. Então amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso também e sobre o caráter que adquiriu nos últimos tempos a eleição no Brasil. Então o doutor Danilo participa do programa de hoje e amanhã também estará aqui conosco. Para falar sobre a questão necessaríssima de segurança, nós estamos recebendo aqui o Tenente-Coronel Lívio Adriano de Oliveira, que é porta-voz da Polícia Militar de Goiás, ou também chefe da comunicação social da PM de Goiás. Tudo bem, Coronel? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, doutor Danilo. É um prazer também, em nome da PM, estar aqui prestando conta para o cidadão goiano. E o senhor tem informações importantíssimas que dizem respeito, inclusive, aos próprios PMs. Não é isso? Tem coisas que o senhor vai contar para a gente daqui a pouco. Mas antes eu quero convocar você, telespectador, para participar do programa através do nosso WhatsApp, 98200-3223. Está aí na parte de baixo do vídeo, 98200-3223. Mande a sua pergunta, faça a sua pergunta para que a gente possa esclarecer as dúvidas que você vier a ter com os nossos convidados. Só não se esqueça de colocar no início da mensagem o seu nome e o local onde você mora. Lembrando que esse programa é exibido pela TV Brasil Central, juntamente com a TV Assembleia Legislativa. É uma parceria que existe entre as duas emissoras. O programa é exibido pelas duas ao mesmo tempo. E você pode participar também do nosso programa assistindo ao programa pelo canal do YouTube da TV Brasil Central. Você entra lá, YouTube, TV Brasil Central, assiste ao programa ao mesmo tempo que ele é exibido pelo canal aberto e manda também a sua mensagem através do canal no YouTube que a gente vai registrando a sua pergunta aqui, tá bom? A gente roda só a vinhetinha, 10 segundinhos e a gente já volta. Muito bem, estamos voltando, como eu disse, poucos segundos e a gente já voltou para conversar durante quase uma hora
com o doutor Danilo de Freitas, que apresenta o Instituto Goiano de Direito Eleitoral, e com o tenente-coronel Lívio Adriano de Oliveira, que é porta-voz da Polícia Militar do Estado de Goiás. Coronel, o senhor dizia que antes de a gente começar o programa, sobre algumas novidades dentro da Polícia Militar. E como tem, com certeza, muita gente da PM que esteja assistindo ao programa, e familiares de PMs também, eu gostaria que a gente falasse, o senhor falasse, primeiro sobre alterações, mudanças que vieram para facilitar o trabalho da PM, porque, como o senhor dizia, o trabalho não é só no dia da eleição. Começou quando, na verdade? Olha, Paulo, é importantíssimo a gente salientar que esse processo eleitoral para a Polícia Militar, ele pode ser dividido em 3 fases, né? Nós temos esse período de eleição, da campanha eleitoral, que já está ocorrendo já há algum tempo. Nós temos também o ápice da nossa operação eleições, que é o dia da eleição, e também a apuração dos votos e, quem sabe, a comemoração ou talvez a não comemoração de alguns candidatos que ali estão. Alegria de um, tristeza de outro. É isso mesmo. Então, a Polícia Militar já está trabalhando em relação a isso. Sem dúvida alguma, o nosso ápice maior, nosso efetivo maior vai ser utilizado no dia da eleição, porque é um momento que movimenta todo o Estado, movimenta todo o nosso efetivo. Eu acho que 98% do nosso efetivo, de 11.900 homens, vão estar à disposição do povo goiano e do processo eleitoral, mas a gente já vem fazendo esse trabalho, com certeza muda a rotina da maioria das cidades, até por ser uma eleição municipal. A gente nota que os ânimos ficam mais exaltados, o eleitor e também o candidato participa de uma forma mais próxima do processo eleitoral, então a Polícia Militar requer uma prevenção maior, uma ostensividade maior, para que seja cumprido o nosso dever constitucional, que é a manutenção da incolumidade pública de todos. Para manter a ordem, né? Manter a ordem. Isso. A Polícia Militar estará presente em todos os 246 municípios de Goiás? Com certeza, Paulo. Hoje nós temos previsto, são 2.409 locais de votação. A Polícia Militar vai estar presente em todos eles. Somente para os locais de votação, nós temos direcionados cerca de 3.500 policiais militares. E sem dizer que nós temos também o trabalho ostensivo que acontece no município durante a votação, mesmo não sendo no local de votação, ele é mantido. Que o policial mantém fazendo o policiamento, sua rotina, porque não dizer que até aumenta a sua demanda nesses dias, né? E tem também os locais de votação. Sem dizer também que nós vamos ter também nossa equipe de pronto emprego, porque numa operação desse tamanho pode acontecer muitos inevitáveis acidentes, algumas ocorrências maiores, onde nós temos uma tropa também de pronto emprego que está totalmente preparada para atender qualquer demanda que surja durante esse processo eleitoral. E se essa demanda for uma coisa grave, né? Como é que os senhores vão se mobilizar? Por exemplo, de repente, para Goiânia, estão previstos quantos policiais militares? Olha, Paulo, como eu disse, essa divisão ela é feita de uma forma. A primeira questão que a gente leva é a questão operacional, no seguinte sentido, do quociente eleitoral, da quantidade de eleitores que tem na região. Então, com certeza, Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, que são nossos maiores colégios eleitorais, vão receber uma quantidade, um efetivo policial maior. Depois a gente vai seguindo isso. E, juntamente com isso, é feito também um estudo, um trabalho de inteligência, onde vão ser empregados os policiais e essa tropa de pronto emprego, dos locais onde a gente já se prepara para alguma questão, já vem com um ânimo exaltado relacionado a isso. Então, o que eu tenho para dizer? A Polícia Militar não trabalha de forma empírica. Ela faz um estudo, faz um acompanhamento, de forma integrada com as demais forças policiais, para que a gente esteja pronto para atender toda a demanda que o Estado requer. Tá, digamos o seguinte, bandido também se prepara, né? Bandido planeja para que ele tenha êxito no empreendimento dele. Digamos que lá no norte de Goiás aconteça alguma coisa que possa render algum farturento para os bandidos. Como é que os senhores vão levar policiais para uma cidade do norte, por exemplo, ou do nordeste? Como eu disse, Paulo, o policiamento ostensivo... Isso tudo já foi pensado? Já tudo pensado. E o policiamento ostensivo da região, ele é mantido. O que a gente faz? Nessa questão do policiamento direcionado somente aos locais de votação, é um efetivo suplementar, que ele trabalha até mesmo no seu horário de folga, através de uma hora extra que é pagada para o policial.
E aí, então, ele vai somente suplementar aquele serviço ostensivo que está ali. E de forma estratégica também, a Polícia Militar está pronto, dividindo o seu policiamento através dos seus regionais, como no Norte. Só no Norte nós temos 4 regionais da Polícia Militar que são direcionados para lá. Então, o policiamento, às vezes, num efetivo, numa necessidade de emprego lá, ele já está preparado para lá. Então, não precisa desse transporte, essa locomoção, numa distância tão grande que possa preocupar o eleitor ou o cidadão de bem. Já existe essa logística, então? Totalmente pronta e preparada. Tá. Dentro da Polícia Militar, quem é que faz essa logística? Nós temos os órgãos responsáveis. Hoje existe a PM3, que, sob o comando do comandante-geral, faz todo esse estudo, esse levantamento, juntamente com os nossos órgãos de inteligência, sob a supervisão da Secretaria de Segurança Pública. Porque hoje a segurança pública do nosso Estado, a gente não faz ela de forma isolada. Sempre é de uma forma integrada, através do apoio da Polícia Civil, da Polícia Penal, do Corpo de Bombeiro Militar também. Nas cidades também cumpre destacar, viu, Paulo? Cidades como Goiânia, Aparecida ou outras regiões que têm a Guarda Civil Metropolitana, mesmo sendo um órgão municipal, ele está à disposição também como órgão suplementar do Tribunal Regional Eleitoral para nos dar o apoio também em qualquer situação que seja necessária. E quem gerencia esse trabalho conjunto, digamos assim, de Polícia Militar, GCM, existe mais alguma força policial que também esteja presente? Os órgãos federais também, porque o Tribunal Regional Eleitoral, o doutor Danilo vai poder explicar isso aí para a gente com mais maestria, é o verdadeiro maestro, né, que orquestra todo esse processo eleitoral. Então existe um órgão federal que faz esse controle e aqui dentro do Estado é através da Secretaria de Segurança Pública. Nós temos um centro de operação integrada que mantém o controle e toda a operacionalidade direcionada às eleições. Esse centro inclui a Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Penal, Polícia Técnico-Científica também, que é muito importante nesse nosso processo. E tudo. A Polícia Penal tem um papel muito importante nesse processo também, porque eles estão evoluindo ao ponto de dar o direito de voto também para os detentos que têm esse direito garantido, ou seja, do regime semiaberto. Então é todo um sistema que é planejado já com algum tempo e com certeza vai ser concretizado agora. E o policial também vai ter direito a voto? Como é que vai ser? Vai sim, é uma determinação expressa do nosso comandante-geral. Então até mesmo o policial que for deslocado do seu local de trabalho, local de residência, para trabalhar numa outra região, porque a logística às vezes exige isso, nós estamos tentando ao máximo e vai conseguir pela totalidade. Ele vai estar alocado numa cidade ao máximo de 80 quilômetros do seu local de votação. E a Polícia Militar também vai preparar uma equipe de apoio que vai conseguir substituí-lo naquele local e dar o apoio de logística para ele que ele consiga exercer o seu direito de voto no seu local de votação e retorne para o seu local de trabalho. Pegando ainda essa questão da polícia, ainda não conversei com o doutor Danilo, mas me permita aqui, doutor Danilo, só para a gente concluir, pelo menos parcialmente, essa logística da PM. A questão de refeições, né? Que antigamente era a prefeitura que bancava isso, como é que era e como é que vai ser agora? Isso também é uma inovação nesse processo eleitoral de 2024, onde o TRE ele vai disponibilizar um auxílio alimentação que vai ser pago direto a cada policial militar que estiver empregado na operação citada. Então, e vai ser pelo modo Pix também, né? O que tem de diferente nessa inovação é porque o policial militar vai ter que ter o seu Pix, não pode ser o e-mail nem o número de telefone, vai ter que ser o seu número de CPF, que é até uma forma de transparência e também controle por conta do TRE, né? Esse dinheiro veio do TRE, então, virado do TRE. Virado do TRE. O senhor tem informação de quanto seria? O valor exato, eu não tenho certeza. Para cada policial militar. Por refeição? Eu não posso afirmar, Paulo, que eu não tenho o valor exato de qual que vai ser o valor destinado para cada policial, mas vai ser um valor que com certeza vai conseguir atender aquela demanda do policial para aquelas 14 ou 12 horas trabalhadas, que é o que a gente está planejando para cada turno de policiamento. Tá bem. Doutor Danilo, o senhor foi instado, né, pelo Coronel Lívio a falar sobre a questão também da Polícia Federal e outras mais que possam complementar essa informação dele. Quais são? Paulo, o Coronel Lívio bem colocou aqui. Fala bem, né? Fala bem, né? E explicando, né, melhor a situação do ponto de vista interno para o externo. A eleição, toda ela é uma eleição, apesar de ser uma eleição municipal, né, a Justiça Eleitoral é um órgão federal. Então, o Tribunal Regional Eleitoral ele faz parte da estrutura do Judiciário Federal.
Então, ela atrai a participação da Polícia Federal também. Então, nós temos a Polícia Militar, Civil, GCM e a Federal, todo esse aparato, e eu acho que, talvez até me permita aqui, porque ao longo desses 30 anos de advocacia na área, acompanhando eleições e tudo, a gente tem visto em algumas situações em que o serviço de inteligência da Polícia Militar também é muito eficaz na possibilidade de prever aqueles locais ou ambientes que estejam propensos a acontecer algum problema no dia da eleição, nas vésperas das eleições, né? Então, a Polícia Militar faz com maestria esse trabalho de coibir, né, preventivamente já fazendo esses estudos e tudo de acompanhamento, ela tem como, em alguns lugares, já saber onde é que tem dificuldade para alocar mais forças lá e evitar que aquilo aconteça. É lógico que temos casos que acabam acontecendo, mas a cada eleição que passa, o trabalho da Polícia Militar e das forças, né, de policiamento tem sido eficaz para coibir esse tipo de coisa, de fraude, de problemas de agressão, problemas de vias de fato, envolvendo eleitores e candidatos, ou candidatos com candidatos, e até a compra de voto, né? O abuso de poder econômico no dia das eleições. Isso é um grande problema das eleições que tem sido coibido pelo policiamento. Coronel, falando em fraude, né, a gente vê aí a ministra Carmen Lúcia, né, que é a presidente do TSE, era falando o tempo todo sobre o trabalho do TSE em relação à prevenção de fraudes, todo mundo de olho aberto, inteligência artificial daqui, fake news dali e outras coisas mais. A polícia vai servir como um braço auxiliar nesse combate às fraudes, de que maneira? Olha, o que a gente garante é que a Polícia Militar, de forma ostensiva, vai estar suplementando o Tribunal Regional Eleitoral no transporte das urnas, mantendo toda a lisura do processo, auxiliando os presidentes de sessões eleitorais, que serão os responsáveis por esse transporte, pela condução do processo eleitoral ali do dia, em relação aos cartórios eleitorais, onde essas urnas eleitorais são armazenadas. Então, a polícia, de forma ostensiva, aumentará o patrulhamento nesses cartórios eleitorais, mostrando que a inviolabilidade do sistema eleitoral e, de forma suplementar, à disposição do TRE em qualquer suspeita que tiver. Tá bem, o senhor falou de urnas. Vamos então começar a conferir reportagens. Essa aqui fala exatamente sobre isso. Realização de testes nas urnas eletrônicas. Também o processo de lacre dos equipamentos começa amanhã, aliás, termina amanhã pelo Tribunal Regional Eleitoral. Os detalhes na reportagem da Jaque Moura e do Renato Gonçalves. Vamos ver. As quase 3.000 urnas que devem atender as 9 zonas eleitorais da capital estão passando por testes no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. O processo serve para saber se os dispositivos estão funcionando corretamente. Este é o último procedimento antes das urnas serem lacradas e enviadas aos locais de votação. Aqui os técnicos fazem a instalação dos dados de candidatos, eleitores e sistema de segurança. É um momento em que a gente instala todos os programas de segurança da urna eletrônica, momento que estão inseridos em cada uma delas os dados dos eleitores e os candidatos, e também é um processo todo auditável, né, que é um momento último que a gente testa todos os equipamentos, lacra os compartimentos e fazemos auditoria. É importante ressaltar que a gente chama a comunidade, a gente chama os partidos políticos para acompanhar o evento, mostrando que quão transparente é o trabalho que desempenhamos aqui. Tudo é armazenado em um chip instalado em cada urna. Todos possuem um código de segurança. Por fim, os compartimentos das urnas são lacrados e o equipamento já identificado por local de votação e sessão eleitoral. Os lacres são assinados pelo juiz eleitoral de cada zona. O procedimento é realizado de forma descentralizada em todo o estado de Goiás, com cada zona eleitoral conduzindo o evento dentro de sua jurisdição. Esta é uma das etapas mais importantes do processo eleitoral. O processo democrático, ele traz ao eleitor a certeza de que o voto dele será dado ao candidato e que não tem nenhuma possibilidade de intervenção estranha na urna eletrônica, que ela é segura e que nós estamos aqui para assegurar e fiscalizar que isso aconteça. Tá bom.
Tá aí, né? O processo de segurança. Mas para que a urna tenha total segurança, ela precisa ser transportada. Onde é que entra a Polícia Militar? Polícia Militar como suplementar do Tribunal Regional Eleitoral. Sempre que requisitada, a gente auxilia. Como que acontece a rotina mesmo da eleição no dia da eleição? O presidente da sessão vai até o cartório eleitoral ou até o Tribunal Regional Eleitoral, dependendo da cidade. Ele é o responsável pela urna, ele que pega ali. Então, esse auxílio da Polícia Militar é através de uma viatura, ele o auxilia nesse transporte, dando toda a segurança para ele, para que ele abra a sua sessão eleitoral e, caso tenha alguma necessidade, faça a solicitação à PM, que a PM vai estar ali para auxiliá-lo também de qualquer intercorrência que possa acontecer. Isso significa que não são todas as urnas, então, que têm um acompanhamento da polícia? Não, são todas. Todas? Todas as urnas Todas a gente faz o urnas? acompanhamento, só que elas não são feito acompanhamento de forma isolada. Ah. Como é que a gente faz a logística? Vamos supor, aqui em Goiânia, elas vão estar guardadas no Tribunal Regional Eleitoral. A gente aumenta o patrulhamento ali, faz todo o trabalho de prevenção e ostensividade daquele local. Quando for fazer a locomoção deles para a região, a gente faz o comboio com as urnas. A maioria das vezes elas vão através de um micro-ônibus ou de um ônibus, dependendo do tamanho da região, quantas urnas vão levar, quantos presidentes vão. E a Polícia Militar vai acompanhando. Em cidades menores, onde a quantidade de urnas é menor, acaba que o serviço fica mais personalizado, porque a Polícia Militar vai necessitar dar um apoio para uma equipe menor. Tá bem. Fala bastante sobre segurança, temos muito ainda a falar sobre isso, mas vamos falar um pouco agora sobre o que é que pode, o que é que não pode, doutor Danilo. Paulo, antes... Sim, pois não. Antes, só para completar aqui o que o Coronel Lívio disse, porque as zonas eleitorais elas são subdivididas em seções eleitorais. Então, às vezes, um colégio municipal, um colégio estadual ou até particular, ele tem 10 colégio, sessões. Colégio, você diz escola. Uma escola que vai abrigar aquela sessão. Então, a escola tem lá 10, 15, 20 sessões. Então, não é uma urna, um policial, mas são 10, 20 urnas que vão para aquela localidade. Sim. Então, vai acompanhado pela Polícia Militar e aí faz a distribuição dessas urnas nos colégios. E aproveitando o gancho aqui da matéria, né, que passou sobre o preenchimento dos dados, né, a inserção dos dados na urna eletrônica, para que o eleitor fique tranquilo e seguro de que seu voto, né, além desse trabalho que se encerra agora, no dia 4, faz-se então o edital de convocação para aquelas pessoas que vão acompanhar a 0ª, que é quando você, no dia da eleição, você aciona a urna eletrônica e ela então emite aquele comprovantezinho. Comprovante, né, que explica, que mostra, que prova que ela não tem nenhum dado inserido nela. Não passou nada no caixa por enquanto. Não passou nada. A gente vai ver exatamente nessa matéria, que a gente costuma chamar de tabela, né? Estamos na reta final das eleições, então vamos falar sobre esse primeiro turno. Atenção, acontece domingo, agora dia 6 de outubro. É importante que você, eleitor, candidatos, estejam atentos aos prazos eleitorais. A Patrícia ali narra para a gente os principais prazos e neles a gente fala sobre a tal da 0ª. Vamos ver. Bom, vamos lá, o que houve aí? Um problema? Tá bom, fizeram o sinal assim, 0ª, vamos lá. Ela vai falar, mas o senhor pode falar também, doutor Danilo. Por exemplo, hoje nós temos, a partir de amanhã, né, hoje, por exemplo, é o dia 1º, começa o mês de outubro, dia 1º de outubro. Por favor, mostre o convidado aí. Sim. Dia 1º de outubro, então, hoje uma data importante do calendário, que até também envolve a Polícia Militar, a partir de hoje, até o dia 8 de outubro, nenhum eleitor poderá ser preso, a não ser, né, não é exceto, né, não é a regra que pode, se tiver em flagrante delito ou tenha sido condenado por condenação inafiançável, por crime inafiançável, no cumprimento dessa sentença, que já houve, obviamente, a Polícia Militar pode prender o eleitor, né? Assim como pode prender o eleitor que estiver em flagrante delito, ou seja, cometendo o ato criminoso. E esse ato criminoso, ele não é só da Justiça Eleitoral, né? Então, não está cometendo um crime eleitoral, não, que é a compra de votos ou a fraude eleitoral e tudo, não. Qualquer crime que seja em flagrante delito, a Polícia Militar pode prender o eleitor, sim. E o candidato?
O candidato também. Se ele tiver flagrante delito, ele pode Mas ele já está num prazo em que ele não pode ser preso. a partir de hoje, né, ele já está o eleitor, né, e o candidato já estava com esse prazo. Mas se estiver em flagrante delito, por exemplo, se o candidato estiver comprando um voto, né, o vendedor do voto, porque crime de compra de voto, ele é de mão dupla. Ele envolve quem vende e quem compra. Claro. Né? Então, o eleitor está vendendo, o candidato está comprando. Os dois estão cometendo crime. Sim. Né? E se tiver em flagrante ali, pode ser preso. Vamos ver então esses principais prazos com a Patrícia Lee. Vamos lá. Confira o calendário eleitoral para a última semana do pleito eleitoral. 1º de outubro. A partir do dia 1º de outubro, nenhum eleitor poderá ser preso, somente se for flagrado cometendo crime ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. 3 de outubro. Na quinta-feira, 3 de outubro, é o último dia de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, relativa ao primeiro turno. 3 de outubro também é o último dia para a realização de comícios e de debates no rádio e na televisão. 4 de outubro. Na sexta-feira, 4 de outubro, termina o prazo para divulgação paga de anúncios de propaganda eleitoral na internet e em jornais. Além disso, os juízos eleitorais devem publicar o edital convocando representantes do Ministério Público, da OAB e fiscais dos partidos para acompanhar a 0ª do sistema de gerenciamento da totalização do primeiro turno. 5 de outubro. No dia 5 de outubro, os candidatos podem realizar caminhadas, distribuição de material gráfico e passeatas até às 22 horas, com ou sem carro de som. Muito bem, então o telespectador, o eleitor, doutor Danilo, não se assuste, né? Que na véspera do dia da eleição pode fazer carreata, pode fazer caminhada, pode fazer o quê até 10 horas da noite? Carreata, caminhada e passeata. Né? Ele pode usar carro de som para fazer a divulgação de suas plataformas políticas, acompanhando essas três formas de propaganda eleitoral. Até as 10 da noite? Até as 10 da noite. Então não se assuste, meu amigo. Se de repente você achar que aquilo está errado, não está. Não é verdade? Não. Ele pode fazer, por exemplo, a partir agora de amanhã, termina o comício eleitoral. Eles podem fazer comício eleitoral até as 24 horas do último dia, do sábado. Né? E sendo aquele comício de encerramento, pode ser até se estender mais 2 horas. Mas indo até que horas? Até as 2 da manhã, né? Espera lá, explica de novo que agora... O comício eleitoral... O que é o comício? Comício é usar o caminhão de som, a plataforma, né? Alguma coisa elevada que possa fazer com que o candidato fale com seus eleitores ali de uma forma, né, ele está numa situação mais elevada do seu, ou até mesmo no chão mesmo ali, mas ele falando nas ruas. Nas ruas e tudo, usando o microfone, fazendo uso do microfone. Ele pode fazê-lo, né, até às 24 horas. No caso do comício de encerramento, ele pode estender-se para mais 2 horas. Vai até 2 da manhã. Exato. Será que vai ter candidato que vai querer fazer um negócio de tirar o sono dos outros por conta disso? O senhor já pegou um caso? Isso é novidade na lei? Não, eu já tinha. Já tinha. Mas assim, ela às vezes, porque como é a regra, o comício vai até as 24, né? Agora, às vezes estende um pouco mais, mas é para não incidir em irregularidade, aí a legislação falou que pode ser mais 2 horas, mas nunca, quase não acontece isso. Ninguém vai querer fazer isso, né? Ou já fez, coronel? Olha, acontece, viu, Paulo? Principalmente se for o adversário. Ele se sente perturbado e reclama e aciona a polícia militar. O dia 3 de outubro é uma data para propaganda, ele é o fim dos comícios, que é quinta-feira, né? Então é fim do comício, fim do horário eleitoral gratuito. Então tudo isso é no dia 3 de outubro. Último dia de debates. Último dia de debates também. Então, e não podem passar de meia-noite? Não pode passar de meia-noite. Tá certo, então prepare-se. Vamos lá, telespectadores. Aliás, você é nosso convidado, né, telespectador, para participar, fazer sua pergunta, aparecendo aí na parte de baixo do vídeo, nosso número de WhatsApp, 982003223. 982003223. Você coloca o seu nome no início da mensagem, como fez aqui, por exemplo, Robson Leite.
Ele quer saber o seguinte: aquelas pessoas que sujam os locais de votação um dia antes ou no dia, existe algum planejamento para prender essas pessoas, coronel? Tem sim, esse trabalho ostensivo da polícia, a gente deixa bem claro também, o doutor Danilo vai poder explicar melhor, que é crime quem joga, quem suja e também quem é omisso a ponto de deixar fazer, que às vezes o candidato não é ele que joga, mas ele é omisso a ponto de deixar que alguém joga. Então, nosso policiamento ostensivo vai estar atento a isso aí, que a gente sabe o tanto que isso incomoda o cidadão de bem e vamos tentar ver se a gente consegue ao máximo que isso não aconteça esse ano. Pois é, mas pelo que foi dito agora pelo doutor Danilo, os comícios podem ir até meia-noite ou até mais, até as 2 da manhã. Consequentemente, alguma sujeira haverá de ser feita. E o brasileiro não tem vocação de japonês para fazer a limpeza da sujeira que ele próprio provocou. Mas como é que vai esse ser? seria o que ele está falando na quinta-feira, né? O comício fim quinta-feira. A eleição é domingo. Então, esse que o Coronel Olívio estava comentando é aquela boca de urna. Sim, né? assim. É aquela que é da madrugada do sábado para domingo. Aí no domingo você chega para votar, a sessão eleitoral está infestada de propaganda eleitoral. É de santinho, então, né? É de santinho e tudo. E o Coronel Olívio colocou bem essa questão, porque não é só aquele que está jogando o material que pode ser punido, mas aquele... Porque não é crível acreditar que o eleitor fez um monte de santinho e foi lá de madrugada, ele próprio comprou, pagou e também jogou no chão. É óbvio que ali tem alguém da coordenação de campanha e tudo que fez esse material. E se algum adversário resolveu fazer isso para prejudicar o adversário? Mas eu acho que isso seria ilógico também, porque ele vai fazer a propaganda do adversário, né? Mas ele faz uma denúncia. A não ser aquela propaganda negativa, que ele faz o flyer lá, o material gráfico, de forma negativa. Né? Aí ele distribui e joga aquilo na rua para fazer propaganda negativa. Isso existe ainda? Existiu na última eleição? Existe. Existiu? Existiu, coronel? Existe muito. E a punição para essas pessoas existiu também? Existe, acaba que a gente coloca à disposição da Justiça Eleitoral, né? Esse crime mesmo é um crime de menor potencial ofensivo, mas quando a gente depara com esse tipo de fato, ali o cidadão que é pego em flagrante cometendo esse tipo de delito, ele já tem que assinar um termo de comparecimento na audiência e de imediato já é remetido esse termo de comparecimento para o juiz eleitoral. Então acaba que existe uma punição, talvez uma multa pecuniária ou algum tipo de coisa nesse sentido. Tá bem, temos perguntas aqui pelo telefone, pelo WhatsApp, e temos perguntas também das ruas, né, que a gente gravou, nossa equipe gravou. A primeira pergunta, por exemplo, vem da Ana Clara, é sobre dúvida de o que é que pode, o que é que não. Vamos ver o que ela diz. Eu sou Ana Clara. Doutor, eu queria saber o que eu faço se o meu título estiver irregular. Doutor, é com o senhor, doutor Danilo. Título irregular. Irregular. Teria que saber com mais particularidade qual é a regularidade do título dela. O que aconteceu muitas vezes também, nas eleições passadas lá, da sessão eleitoral ter mudado de local. Então, às vezes, a pessoa acha que o título dele está irregular, porque ele chega no local de votação e não é mais o local de votação dele. Mas basta procurar o cartório eleitoral, basta procurar a Justiça Eleitoral da cidade e vai saber a sessão eleitoral dela para onde foi. Porque isso acontece, às vezes a pessoa está acostumada ao longo dos anos, de eleições passadas, votar num determinado local e ele mudou. Né? O título eleitoral, por exemplo, deixar de ser, tenha sido cancelado, às vezes é porque a Justiça Eleitoral notificou para que ele pudesse regularizar ali o seu título e ele não o fez. O eleitor não procurou a Justiça Eleitoral em resposta na comunicação, a chamado, e aí ele foi cancelado esse título. E tinha tempo para poder regularizar esse tempo, né, esse título. Então, se ele estiver nessa situação, infelizmente, ele não vai poder votar. Tá, a pessoa hoje que queira saber se o título dela está regular e onde ela vota, ela pode recorrer a que ou a quem? Tem o aplicativo da Justiça Eleitoral, que é o e-Título. Então, qualquer celular, iOS ou Android, você baixa o aplicativo do e-Título e lá com o número do seu título você verifica se a biometria está regular, se seus dados estão lá certinho e o local de votação. Tá bem. Cristiane, também das ruas, tem uma pergunta para o senhor. Vamos ver. Oi, meu nome é Cristiane, eu queria saber o que é proibido no dia da eleição. O que é proibido? Proibido, vamos abrir o leque. O que é proibido para o candidato, o que é proibido para o eleitor e o que não é? Bom, principalmente, comprar e vender voto é proibido. Não pode acontecer
não pode fazer boca de urna, não pode fazer aglomeração de pessoas. Por exemplo, a manifestação sigilosa do eleitor pode. 2 pessoas com vestimenta, não pode ter aglomeração de pessoas que indique ali um ato de campanha eleitoral. Eu não entendi também, não exatamente com as minhas palavras agora, mas não se permite aglomeração, mas se permite a manifestação individual. Silenciosa. Sim. Que tipo de manifestação silenciosa seria essa? A silenciosa é, por exemplo, eu posso vestir uma camiseta do meu candidato, um botão do meu candidato, um adesivo do meu candidato, ou estar com a bandeira do meu candidato, e eu ir lá silenciosamente, vou lá, faço meu exercício da cidadania, deposito meu voto e vou embora para minha casa. Agora, isso pode? Isso pode. Agora, com botão e com a camiseta do candidato. Camiseta do candidato e tudo ali, aquela vestimenta com um adesivo e tudo, ele pode demonstrar, não pode ser uma camiseta que ele tenha ganhado do candidato como benefício, mas Mas como é que você vai saber disso? É porque as camisetas para doação de eleitor, elas estão proibidas. Qualquer brinde para o eleitor é proibido. Mas como é que ele vai ter uma camiseta com o nome do candidato dele? Tem eleitor que é tão apaixonado que faz a própria camiseta com o nome do candidato, ou às vezes ele pega uma camiseta lisa e prega o adesivo do candidato, porque esse adesivo é distribuído nas ruas da cidade, né? Então ele pega aquele adesivo, prega na camiseta e vai. Ou ele pega a bandeira do candidato e leva na hora de votar. Isso ele pode fazer sem nenhuma repressão. E se ele usar uma camiseta, digamos, de protesto contra um adversário, contra algum candidato que ele não goste? Se for individual. É uma manifestação individual dele, silenciosa. Silenciosa e contrária a alguém. Isso. Fulano, não, por exemplo, pode? Não há problema. É a manifestação do eleitor, individual, tudo. Agora não pode ter uma aglomeração de pessoas, 5, 10, 15 pessoas com a mesma camiseta, com a mesma atitude, né? E andando, por exemplo, em conjunto, dirigindo-se a uma votação. Ou estar saindo de uma votação, não pode. Ainda que seja silenciosa essa manifestação? Ainda que seja silenciosa. Ela não pode ter um aglomerado de pessoas com esse propósito. Aglomerado é a partir de quantas pessoas? Olha, a lei não traz um número exato, mas a gente pode presumir que seriam em torno de 5 pessoas, 3, 4, 5 pessoas, já não é mais uma família. Aquilo que ultrapassa um limite de uma família não é razoável. Então, uma família, por exemplo, o marido, a esposa, 3 filhos vão votar, você pode, é manifestação de um núcleo familiar ali que está dizendo para que candidato ele tem apoiado. Hoje o motorista de táxi que me trouxe aqui estava me contando, ele tem 12 irmãos. É uma família. É uma família. Se os 12 irmãos resolverem todos irem juntos mas com a camiseta. Hoje, do jeito que está tão brigando as famílias, acho que nem todos os 12 votam no mesmo candidato. É verdade, verdade. Vamos lá. Vamos ver a dúvida do Jonathan. Vamos lá. Eu sou o Jonathan e doutor, como eu faço para justificar o meu voto? Eu não entendi. Não deu para entender o Jonathan. O outro Jonathan falou junto. Repete aí, por favor. Não precisa avisar quando é curta, senão que a gente sabe. Porque impediu que o doutor Danilo ouvisse. Eu vi isso antes, mas não vou me lembrar agora qual é a dúvida. Veja, por favor. Eu sou o Jonathan e doutor, como eu faço para justificar o meu voto? Assim, a justificativa do voto é feita na sessão eleitoral. Se ele estiver numa localidade, né, que não seja aquela onde ele vota, ele procura a sessão eleitoral e lá ele vai justificar o voto. Qual sessão? Não, na sessão da cidade. Por exemplo, ele vota em Goiânia, mas ele está em João Pessoa, Sim. Ele se dirige lá à sessão eleitoral. A uma zona qualquer? A uma zona eleitoral qualquer. Uma sessão eleitoral qualquer e faz uma sessão qualquer? E o que vem a ser essa justificativa? Como é que funciona isso? Não, basta dizer que ele não está impedido de comparecer à urna. O simples fato dele comparecer para dizer que ele justifica a ausência já é justificativo. Só isso? É. Vamos lá? Pergunta então da Malu. Vamos ver. Oi, doutor. Gostaria de saber sobre a ordem de votação. Ordem. Ordem de votação? Acho que foi isso. Assim, deve ser prefeito, vereador? Primeiro ele vota no legislativo, que é vereador. Depois ele vota para prefeito. Então ele vai estar dando 2 votos. Né? É o voto primeiro para o legislativo, que são 5 dígitos. Então ele vota lá, os 2 primeiros dígitos é o número do partido e mais os 3 dígitos que é do candidato. Né? E depois ele vota em 2 dígitos, que é de prefeito. Tá, então ele vota primeiro para vereador e depois para prefeito. Para prefeito. É isso. O senhor vai votar onde, coronel? Eu voto em Nerópolis. Nerópolis? Nerópolis. O senhor vai estar por aqui então? Vou estar por aqui, mas vou seguir a determinação do comandante-geral. Vou exercer meu direito de voto. Vou lá rapidinho e volto.
No seu carro? Pode ser, mas tem a logística também, por estar de serviço. A Polícia Militar vai nos fornecer esse direito para auxiliar, porque eu vou estar trabalhando. Então deve ter já uma programação bastante feita, né? Tipo assim, quem vai trabalhar em Goiânia, quantos votam em Goianira, quantos votam, é isso? Com certeza, Já esse tem tudo planejamento prévio, como que ele funciona, Paulo? O cidadão, o policial que for mudar, que for trabalhar longe do seu local de votação, o máximo que vai ter vai ser 80 quilômetros, porque a polícia vai tentar, quase que pela totalidade, manter o policial naquele local seu de votação. Mensagem que vem do André Moreno, conhece? André Moreno, da cidade de Inhumas, manda um abraço para o Coronel Lívio, diz que o senhor trabalhou em Inhumas. Trabalhei, foi o último comando que eu exerci, fui lá e retribuo o abraço para todo o Inhumense e região. Tá bem. Vamos lá, vamos ver uma coisa interessante que aconteceu hoje também, que é o seguinte, os candidatos à Prefeitura de Goiânia participaram de uma assinatura de um termo de compromisso pela melhoria do trânsito aqui na capital. A assinatura aconteceu na sede do Ministério Público de Goiás. Vamos ver. A assinatura do termo de compromisso tem o objetivo de garantir que os candidatos à prefeitura vão desenvolver políticas públicas para o trânsito e para a mobilidade urbana da capital. Nós expedimos uma recomendação ao atual gestor de Goiânia, do município de Goiânia, e essas recomendações consubstanciaram, sim, diretrizes para esse termo de compromisso que hoje foi firmado com os candidatos a prefeito de Goiânia. Nós temos nos preocupado muito com a questão da mobilidade, sobretudo ligada à parte da acessibilidade, como eu tive a oportunidade de dizer aqui hoje, especificamente na questão das rotas acessíveis, que é uma obrigação pela legislação federal dos municípios, com determinado número de habitantes, e Goiânia se enquadra nisso, de elaborarem esse plano de rotas acessíveis de modo a permitir que a população que tenha uma necessidade, que a pessoa com deficiência, ela tenha acesso a espaços públicos, sobretudo de saúde, de educação, de assistência social, através dessas rotas acessíveis. O termo de compromisso com o trânsito e a mobilidade urbana contém 12 propostas elaboradas pela Promotoria do Estado. O objetivo é garantir o compromisso com o monitoramento, execução, desenvolvimento e avaliação contínua do tráfego na cidade. Os candidatos presentes, além de assinarem o termo, também destacaram as propostas para a melhoria do trânsito e da mobilidade urbana. A mobilidade é algo que nós temos trabalhado bastante desde o início da gestão. Hoje, com a implantação do BRT, ligação norte-sul e leste-oeste pelo Metrobus, que é a faixa da Anhanguera, eu tenho certeza que depois, no próximo mandato, que nós também implantarmos o monotrilho, será muito importante. O trânsito de Goiânia precisa ser desenhado por uma equipe técnica. É por isso que a gente propõe a mudança da atual Secretaria de Mobilidade para a Companhia de Engenharia de Tráfego da nossa capital. Isso vai permitir que a gente desenhe novas estratégias, principalmente estimulando o uso de vários meios de transporte na nossa cidade. O investimento na qualidade do transporte público como uma das prioridades, com novos corredores preferenciais, ônibus com qualidade, ônibus novos, com internet e ar-condicionado, e que cheguem a todos os bairros para atender as pessoas que tenham outros horários, para as pessoas que trabalham até mais tarde ou que querem participar de uma atividade cultural. Primeiro nós vamos criar a Secretaria Municipal de Trânsito, certo? Segundo, uma grande auditagem, todos os erros, equívocos e corrupções existentes na Prefeitura. Terceiro, tirar os lucros exagerados de 6 empresas que tomam conta da SMTC. Primeiramente, conclusão das obras que estão inacabadas, fazer o anel viário, expandir o BRT, investir mais nas ciclovias, trazer uma Goiânia mais sustentável e incentivar cada vez mais a população de transportes alternativos. Da modernização que a gente precisa, utilização de câmeras inteligentes combinada com semáforos temporizados através da monitoração do fluxo e a integração dos aplicativos. Hoje em dia, aplicativos como Waze e Google Maps já tem uma leitura em tempo real do grid, do tráfego de Goiânia, que a Prefeitura gastaria bilhões para implementar. Nos primeiros 100 dias nós vamos fazer o trânsito andar 30% mais rápido.
nós vamos tirar as motocicletas do meio dos carros, onde tem corredores de ônibus, e colocá-las junto com os ônibus que têm 80% de ociosidade aquele corredor. Com isso, nós vamos liberar para os carros, os caminhões andarem com uma velocidade maior. Interessante, né? Cumprimentos aí o Ministério Público, né, doutor Danilo, que se manifestou, se posicionou em relação a um compromisso que os candidatos têm nesse momento, caso um deles vai ser eleito, de fazer alguma coisa realmente concreta pelo trânsito, que é um problema seríssimo aqui em Goiânia. Na verdade, pelo que a gente viu aqui, há uma obrigação legal que, na verdade, eles fizeram com que os candidatos saíssem em defesa das suas propostas para cada atividade que eles pretendem implementar na cidade, né? Porque a lei já prevê a necessidade, a obrigatoriedade de se investir no plano de melhoria de trânsito. Agora, o que eles estão fazendo é simplesmente fazer com que o candidato diga o que ele quer, qual é a proposta que ele tem para aquela atividade. Até porque o plano de governo para muito candidato não vale nada, né? É um papel fictício. A gente vai conferindo, quando chega no final dos 4 anos, você vai ver que de 10 propostas, 3, 4, 5 foram cumpridas, o resto não. Isso é caso de polícia, coronel? Seria caso de polícia? De conscientização do eleitor, né, Paulo? O eleitor está acompanhando esse pessoal aí que não cumpre promessa, não cumpre plano de governo e optando pela melhor forma. Deveria ser caso de polícia, né? Não cumpriu, né? Cadeia nele, né? Porque teve gente que prometeu aí cumprir certas coisas que eu nem vou falar mais, até porque a pessoa não está mais entre nós, mas enfim, coisa que promete que para ganhar a eleição mesmo, depois não cumpre nada e fica por isso mesmo. Falando nisso, vamos falar de denúncias. Já são mais de 68 mil denúncias de propaganda eleitoral irregular de candidatos aos cargos de prefeito e vereador em todo o país. Isso foi recebido pela Justiça Eleitoral. As queixas foram feitas por meio do aplicativo Pardal, no qual o eleitor pode denunciar condutas ilegais dos candidatos. Das campanhas também. A gente vai saber um pouco mais sobre esse aplicativo, presta atenção, na reportagem do Jean Diego Luiz e Solimar Fernandes. Você sabia que um aplicativo do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, permite que o cidadão denuncie propagandas políticas irregulares? O Pardal, a finalidade dele é receber denúncias relacionadas à propaganda eleitoral, para que o juiz possa exercer um atributo que nós chamamos de poder de polícia. Esse atributo está relacionado com a remoção ou impedimento de veiculação de propagandas consideradas irregulares. Então, para isso, o cidadão ele participa desse processo, fazendo denúncia das irregularidades que ele tem ciência, todas as denúncias são analisadas e ele acompanha por meio do próprio aplicativo, por meio do protocolo que é gerado, o andamento dessa denúncia. Para a denúncia ser validada, o usuário precisa enviar alguma foto ou vídeo da irregularidade. Ele vai precisar indicar o endereço preciso de onde essa denúncia, de onde essa irregularidade foi cometida, seja o endereço físico ou na internet. Ele vai precisar também anexar ao requerimento uma foto ou um vídeo do ocorrido, para que a Justiça Eleitoral tenha condições de avaliar a irregularidade e deslocar, se for o caso, uma equipe para remover a propaganda considerada irregular. O aplicativo Pardal é exclusivo para denúncias relacionadas à propaganda eleitoral irregular, como excesso de volume em carros de som e outdoors, que ultrapassam o tamanho permitido. Nós temos muitas denúncias de afixação de outdoor ou de cartazes que ultrapassam o limite de 4 metros quadrados. Né? Acima desse limite, ela é considerada irregular e precisa ser removida. Para baixar o aplicativo Pardal é fácil, basta procurar na loja de aplicativos do celular. Ele vai precisar baixar esse aplicativo no seu celular. O aplicativo ele vai exigir também que ele faça um login e, para isso, ele vai ter a necessidade de ter instalado no seu aparelho ou o aplicativo e-Título, que também é da Justiça Eleitoral, ou o GovBR. Por meio dele, ele vai conseguir fazer o login e acessar o sistema. Ok, doutor Danilo de Freitas, que é presidente do Instituto Goiano de Direito Eleitoral. Falar de aplicativos agora, o que é que o senhor tem a acrescentar sobre esses aplicativos? O Pardal, o e-Título e qual é o outro? Tem mais um. O que é que o senhor pode falar? Bom, esses aplicativos eles vieram para auxiliar
e, né, dar dimensão às irregularidades da campanha eleitoral. É o gov.br. Gov.br, mas esse para ilícitos eleitorais de propaganda, o Pardal é o mais eficaz, é o mais eficiente para que possa fazer as denúncias. Agora, é preciso também dizer, na época que nós estamos vivendo, Paulo, em que a internet, as redes sociais é o maior canhão de propaganda eleitoral que existe, você proibir, às vezes, por exemplo, é irregular você colocar um adesivo na janela da sua casa. Aliás, na janela da sua casa é possível, mas você não pode botar no portão da sua casa. Ah, que loucura. Então, qual é a casa que hoje em dia não tem um muro e um portão? Né? Então, quer dizer, você pode botar lá na janela de dentro da casa. Que ninguém vai ver. Que ninguém vai ver, mas você não pode botar no portão. Na época de internet, na época de propaganda eleitoral que você faz em rede social, WhatsApp, Instagram, Facebook, então, isso soa muito diminuto, né? Mas, enfim... Me permite, diminuto é a cabeça de quem fez essa lei. Né? Mas, porque ela foi feita em 97, né? Então, eles não adequaram ainda... Lá na 9.504 ainda. 9.504, 97. Então, ela já se vão, né, vários anos aí, né? E eles não se adequaram, não adequou a lei à realidade hoje, que a propaganda soa até hipócrita, né? Se você falar que hoje você tem um canhão que atinge aí 300 mil pessoas num simples post, né? E você não pode colocar um adesivo no portão da sua casa dizendo qual é o candidato que você vota. E a fiscalização para isso existe? Existe. Agora, muito é feito pelo explicativo, que veio, é a mão na roda, para você divulgar a irregularidade do candidato. E aí a justiça vai vai investigar, vai apurar e vai punir isso com aplicação de multa. Mas além disso, Paulo, o que mais é importante são as denúncias de compra de voto e abuso de poder econômico. Esse é o grande... Não é a propaganda irregular que vai... Né, é errado? Mas ela não é de tamanha nocividade como é o abuso de poder econômico e a compra de voto. Porque essa deslegitima o processo eleitoral, né? Ela agride a democracia. O senhor acredita que nessa eleição vai continuar acontecendo isso? Todas as eleições sempre teve, Paulo. Caixa 2 também? Hoje a Justiça Eleitoral ela vem aprofundando a fiscalização, né? Nós temos as prestações de contas que deixaram de ser fictícias, peças de ficção, né? E peças de ficção contábil, e passou a ser fiscalizada efetivamente pela Justiça Eleitoral. Então, isso efetivamente tem dado resultado. Agora, nem sempre o ilícito está na prestação de contas. A prestação de contas irregular é a arrecadação e o gasto ilícito de recurso. Agora, a compra de voto, ela não passa na prestação de contas, né? O abuso de poder econômico não passa na prestação de contas. Vamos lá, Rubens Flávio, telespectador, pergunta: o som automotivo será permitido no dia da eleição, coronel? O senhor pode falar sobre isso? Não, a questão do som automotivo ela é muito peculiar, né? A perturbação de sossego público, de uma maneira geral, ela já é uma contravenção penal que é proibida. E a questão da propaganda, como diz, no dia da eleição, né, doutor Danilo? Também não pode. Ela já é proibida de qualquer forma. Então, se o cara estiver usando o som automotivo, que já pode perturbar alguém, ainda estiver fazendo a propaganda do seu candidato, aí ele incorre também num crime eleitoral. E ele tem mais uma pergunta: gostaria que a Polícia Militar fosse mais presente na porta dos colégios eleitorais, pois somos cercados por pessoas querendo e oferecendo dinheiro para votar nos candidatos. Com certeza, vamos estar atentos a esse tipo de situação aí. Como eu disse, todo o colégio eleitoral do Estado de Goiás, dos 246 municípios, todo local de votação vai ter uma equipe policial militar que vai estar à disposição para fazer esse trabalho de prevenção e também de ostensividade. Tá bem. Mensagem, né, que vem aqui também pelo WhatsApp do Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, que faz parte do sindicato dos jornalistas, está sempre assistindo a gente. Obrigado, Luiz Cláudio, um grande abraço para você. E ele tem a seguinte opinião: propostas assinadas por candidatos só serão importantes se cumpridas. Torço para que o próximo prefeito possa fazer uma Goiânia melhor. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luiz Cláudio. Está terminando? Está terminando? Não. Tem alguns minutinhos ainda. Vamos lá. Boa noite. Meu nome é Durvalino. Quero parabenizar a Brasil Central e também a TV Assembleia Legislativa pelas informações construtivas. Um abraço para o Tenente Coronel Lívio. Fui supervisor
terceirizado por 19 anos no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Ele vai se lembrar de mim. Lembrou-se dele? Certeza. Um grande abraço, Turvalino. Um prazer. Mais um. Boa noite, Paulo. Luiz André, Conjunto Veracruz 2. O eleitor pode levar santinho até as urnas? Quem responde? Isso é a cola. Ele pode fazer a cola dele, né? Porque ele sai dali com o santinho do candidato dele a vereador, a prefeito, isso é possível e é previsto na lei. Ele pode levar essa cola para a urna. Ele não pode fazer é deixar os santinhos ou quantidade de santinhos depois de votar. Ele não pode deixar lá para que o próximo eleitor que venha ocupar a cabine de votação não seja contaminado com essa propaganda eleitoral. Ele pode levar, usar para fazer levar embora. O voto dele e depois leva embora. Leva embora. Pode levar celular na cabine? Não. Não? Não. Onde é que fica o celular quando a gente fica entra? na mesa da receptora lá de voto, junto com o secretário e o presidente. E se o cidadão não deixa e leva para a cabine, o que é que pode acontecer com ele? Pode criar alguma confusão na hora, porque o que acontece com o celular na cabine? É a tentativa, às vezes, do eleitor de comprovar para o candidato que está comprando o voto dele que ele votou nele. Para pegar outro pé da botina. Para pegar outro pé da botina. Tá bem, boa noite. Aqui é o Divino Nerópolis. Pergunta, idoso, acima de 60 anos e aposentado, são obrigados a votar? Um abraço, meu coronel bom de bola, diz aqui o Divino de Nerópolis. Grande abraço, Divino. Pode votar? É obrigado a votar a partir de 60? Ele não tem mais obrigatória, não, a partir de 70 anos ele não tem mais a obrigatoriedade de votar. Aposentado também? Não vale a mesma coisa, 70 anos. Não é o aposentado, porque ele pode ser um aposentado com 56, 58 anos, verdade. 60 anos. Mas ele que perguntou. Então, mas a pessoa, de 16 a 18 é facultativa, assim como de 70 a mais. É facultativa. Obrigatória é 18 a 70. Tá bem, e não precisa avisar. Passou dos 70, não precisa não vou votar. Não tem nem Basta não ir. Basta não ir. Vamos lá, Geraldo Freitas, assistindo aqui de Palmas, no Tocantins, pelo YouTube. A boa entrevista com o experiente advogado eleitoral e meu irmão Danilo de Freitas, Geraldo Freitas. Grande abraço ao Geraldo, meu filho. Irmão mesmo. É meu irmão. É seu irmão. Caçula. Caçula? Advogado também em Palmas. Ah, é? Sabia que é bom ser caçula? É? Eu sou caçula na família, fui, né? Mas é bom. Vamos lá, eu vou deixar esses minutinhos finais, rapidamente já são 8h26, temos 1 minuto e meio apenas, para o recado final do Tenente Coronel Lívio Adriano de Oliveira. O que é que o senhor diz para o eleitor, principalmente? Olha, confie na Polícia Militar. A Polícia Militar e as demais forças de segurança estão preparadas e prontas para esse processo eleitoral. Então podem ter certeza absoluta que o seu direito, a sua democracia de votar, exercer seu direito de voto, vai ser correspondida. Tem um telefone, caso a pessoa precise acionar a PM, que seja um telefone especial, ou qual é? Vamos manter o 190, né, Paulo? 190. E cada região, porque hoje, até pela dificuldade que tem, algumas regiões possuem seu telefone celular funcional que fica à disposição do cidadão daquela cidade e localidade. Mas o 190 continua sendo nosso principal telefone de emergência. Tá bem, Coronel. Obrigado por ter vindo. Foi um prazer agradeço. recebê-lo. Bom trabalho. Obrigado, Bom Paulo. trabalho. Que tudo transcorra tranquilamente. Amém. Não que eu queira o desemprego de policiais, porque o policial só tem emprego se tem problema, né? Mas tomara que dê tudo certo. Com certeza absoluta. Amém. Danilo de Freitas, presidente do Instituto Goiano de Direito Eleitoral, deixe-me ver aqui, 30 segundinhos, recado final. Consciência, tranquilidade na hora de votação e confie na justiça eleitoral e no policiamento ostensivo e repressivo da polícia. Tá bem, agradeço pela sua presença também. E já agradeço por ter aceito o convite para voltar amanhã, porque amanhã a gente fez hoje um programa, digamos, de serviço. Mas amanhã a gente vai falar sobre comportamento, né, do eleitor, comportamento de candidatos. Afinal de contas, o senhor pode dar um briefingzinho de 5 segundinhos sobre aquilo que a gente combinou falar amanhã? Olha, Paulo, é questão do eleitor tomar consciência da sua importância do voto e da importância do cenário eleitoral, né? A democracia e o porquê da votação, o porquê de se eleger alguém como seu governante. Tá, e o aspecto natural, normal, dito normal, entre aspas, nos dias de hoje, é sobre candidatos, né, que chegam, tipo o Pablo Marçal, a gente pode falar porque ele não é daqui, aliás, é daqui, mas não é candidato aqui, é lá em São Paulo. Esse tipo de coisa é boa para a democracia? Você vai ver amanhã. Um abraço a todos, até lá.